Como falar de honra sem citar a vida de José? Como falar de honra sem falar de José? Não tem como, né, irmãos? E o tema da mensagem de hoje, você que anota, anote. O processo para a honra é indispensável. O processo para a honra é indispensável. Logo há pouco eu perguntei, quantos querem ser honrados? E todos nós levantamos a mão, amém? Queremos honra, sim ou não? Sabe o que é honra, irmãos? Sabe o que significa honra? Honra é uma palavrinha que significa reverenciar, estimar, valorizar, dar o seu melhor, colocar em uma posição melhor, valorizar. Isso é honrar, dar prioridade. Isso é honrar, queridos. E quando falamos, quantos querem honra? Todos nós levantamos as mãos. Porque honra é bom, vem de Deus. Vem de Deus. Porém, o processo para a honra é indispensável. Não existe honra sem o processo que antecede ela. Não existe pódio sem corrida. Não existe vitória sem luta. Estão compreendendo, queridos? Então, meus amados, reflita comigo. Não existe honra sem desonra. Como assim, pastora? Para que possamos ser honrados, antes passamos pelo deserto. Antes passamos por provações. Antes passamos por desonra. Antes passamos por humilhações. E como falar sobre esse tema sem falar de José? José, queridos, em Gênesis 37, diz assim, a partir do verso 2, diz assim: esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos. Repita comigo, 17. E ele pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com os seus irmãos. Ele cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel, que era Jacó, amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Vamos parar por aí, e daqui a pouco a gente pega um outro versículo. Eu preciso que você esteja com a palavra do Senhor aberta no livro de Gênesis para poder acompanhar comigo a história, amém? Queridos, existe o processo que precisamos percorrer antes da honra. Existe um processo, uma caminhada, uma trilha que precisamos percorrer antes que a promessa se cumpra. Antes de desfrutarmos da terra que mana leite e mel, existe toda uma jornada em nossas vidas. José era o filho de Israel, o penúltimo filho, porque o último foi Benjamim. O penúltimo filho era ele. E como ele era o filho de sua velhice, né? Jacó não sabia que ele iria ter um outro filho, e então ele dedicava
um amor de uma maneira toda especial a José. Ele dedicava todo esse amor. Então, ele honrava a José, certo? Você pode só virar o ventilador para lá um pouquinho, para mim? Fazendo favor, para lá. Só para ele não vir aqui. Fazendo favor, querido. Obrigada. Muito obrigada. E então, Jacó, ele honrava a José. Ele honrava, ele era um filho que ajudava, um filho que cooperava. Então, seu pai tinha prazer em honrá-lo. E ainda mais sendo o caçula, né? Naquele momento, era mais mimado, né? Eu tenho um filho só, mas quem tem irmão caçula, né? Ainda bem que ela tá aí, né? Eu tenho irmão caçula. E se você tem filho caçula, irmão caçula, enfim, ou você é o caçula, né, irmãos? A gente sempre fala, mamãe gosta mais de Taylor, mamãe gosta mais do menor, porque tudo que é do mais velho tem. E era assim. Você acha o quê? Que porque era José, era uma família lá da Bíblia, era diferente? Não, irmãos. Viviam também, provavelmente, muitas coisas que a gente vive hoje em dia, né? E aí o que acontece? O que aconteceu? Queridos, José, com toda a certeza, de todas as pesquisas e os estudos que eu pude fazer, as leituras que eu pude fazer, com toda a certeza, eu posso afirmar para vocês, mediante e pautada, né, na palavra e nos estudos, que José sabia em seu coração a posição que ele exercia dentro da sua casa. Ele sabia. José sabia a posição que ele se encontrava ali no meio dos irmãos. Meu irmão mais velho, a gente fala o quê para os irmãos mais velhos? Que o mais velho cuida dos mais novos. O maior cuida do menor. E tem que proteger, tem que fazer isso, tem que dar um boneco. Depois de adulta que eu fui ter que elaborar, irmãos, superar, né, a entrega de um ursinho meu que eu tive que dar para a Fabíola quando eu tinha 4, 5 aninhos. Porque eu falava para ela, você pegou meu ursinho, você lembra? Tadinha, bebezinha. Só que mamãe fez eu dar, né? Porque eu era mais velha. E quantas coisas José foi beneficiado e com certeza ele sabia. Sabia ou não sabia? Sabia. E aí, Deus sempre foi com José, porque ele era um filho que honrava o seu pai. José honrava os seus pais. José honrava a sua família. José honrava os seus irmãos. José, por mais que ele sabia a posição que ele exercia, a posição de agrado, de preferência, ele honrava também a sua família e a sua casa. E principalmente, ele honrava a Deus. José honrava a Deus. Em momento algum, você vai encontrar na palavra do Senhor falando que José abandonou a Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos dá a afirmação de que José é uma referência de um bom caráter e uma boa índole, daquele que não retrocedeu. Ele, sabendo disso e tendo essa intimidade com o Senhor e com o Espírito Santo, teve um sonho. Deus falou com ele em sonho. E aí, o que aconteceu, irmãos? Ele foi lá, ele chegou no meio dos irmãos. Ei, vocês não sabem o que aconteceu, o que eu sonhei? Tive um sonho. E contou e relatou todo o seu sonho aos seus irmãos. Mesmo ele sabendo que os seus irmãos tinham, né, uma picuinha, uma raiva, ou o termo da moda hoje em dia, um ranço, né, dele,
que aconteceu? Ele foi lá e ele contou. Por que ele contou? Se ele tinha intimidade com o Senhor. Se mesmo aos 17 anos ele era um menino, um jovem tão sábio. Ele tinha toda essa sabedoria vinda do céu. Já se perguntou? Muitas vezes a gente pensa e fala assim, gente, burrice. Ou outras vezes, propósito de Deus. Ou outras vezes, irmãos, a gente não sabe o que regia o coração de José. A gente sabe que ele amava Deus acima de todas as coisas, com certeza. Mas José também era homem, de carne e osso, assim como eu e você. Por mais que nós amamos a Deus, por mais que nós honramos a Deus, muitas vezes nós podemos falhar, sim ou não? Podemos fazer coisas que desagradam um ao outro, sim ou não? E muitas vezes usamos de uma posição ou uma honra. Para quê? Para que a gente possa estabelecer ali, né, o meu espaço. Não estou falando mal de José, queridos, de forma alguma. Estou falando que ele usou a posição de ser preferido para que ele pudesse falar para os irmãos aquilo que Deus estava fazendo por ele, falando com ele e não com os irmãos. Deus falou com ele mesmo, com certeza. Ele tem que compartilhar. Você tem que compartilhar quando Deus fala com você? Sim. Porém, a gente precisa compartilhar com as pessoas certas. Mas naquele momento, José foi e falou com os seus irmãos. Então, ele sabia exatamente, né, a sua posição. Fazendo isso, o que acontece logo em seguida, queridos? O que acontece logo em seguida? Repete comigo assim. Deus trata com José. Amém? Deus trata com José. Ele, o Senhor, o próprio Deus, forjou, moldou, preparou José, usando a vida dos irmãos, usando a vida dos egípcios, usando a vida do carcereiro, usando a vida do padeiro, do cozinheiro, de todas as pessoas, para que ele pudesse chegar num lugar de honra. E é assim comigo e com você. É assim, irmãos. Quem é que esmiuça, quem é que esquadrinha o nosso coração? O Senhor. Eu olho para uma pessoa e por mais, queridos, por mais que nós tenhamos o discernimento do Espírito Santo de Deus e por mais que exista todo o estudo direcionado à área da ciência, da psicologia, de comportamento, não tem como nós esquadrinharmos o que rege o coração de uma pessoa. Não tem como saber o que de fato está se passando no coração dela. Então, Deus vai tratar exatamente na área que eu e você não vemos, mas que somente Ele pode esquadrinhar. Somente o Senhor pode sondar o nosso coração e ver se há verdade em nós. Verdade em nossos pensamentos, em nossas falas, em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossos comportamentos. Somente o Senhor pode fazer isso. E Ele fez com José. E Ele faz hoje comigo e com você. Qual é a área, querido? Qual é a área que nós não permitimos que ninguém acesse? Nem marido, nem esposa, nem filho, nem pai, nem mãe, ninguém. Mas que só o Espírito Santo de Deus conhece. Qual é a área da sua vida que somente o Espírito Santo de Deus conhece?
e que nós sabemos que precisa ser tratado. O que acontece? Deus vai lá e trata. Deus vai lá e faz. Como não vai dar tempo de nós lermos todos os textos, vamos passar rapidamente por essa história. E a palavra diz assim, lá no verso 8, falam assim, lá no final do verso 8 diz assim, não precisa pôr não, Lelé, tá? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Vocês acharam que eu estava falando por mim mesma? Não, queridos, não. A palavra do Senhor é muito clara. A palavra do Senhor é muito clara. Os irmãos de José o odiaram por conta das suas intenções. Quem esquadrinhou o coração dele foi Deus. Quem tratou com ele foi Deus. E aí, um certo dia, ele foi ter com os seus irmãos na terra de Dotã. Vindo uma caravana, os irmãos fazem o quê? Pegam José, né? Vamos passar rapidamente por isso. Pegam José e lançam ele num poço sem água, sem comida, rasgando as suas vestes, vestes de preferência do pai, mas rasgaram. E quando vinha a caravana, venderam ele como escravo. E ele tinha quantos anos? 17 anos. José tinha apenas 17 anos quando foi jogado no poço. Quando perdeu o seu lugar de honra na sua casa. Quando perdeu o seu lugar de preferência na sua família. José tinha 17 anos quando foi ainda mais odiado. E lançado lá, passou por muitas coisas. Foi escravo. Trabalhando duro, no sol quente, com água racionada, com comida racionada. Tendo que todo o suor do trabalho dele ser entregue aos egípcios. Mas se atente a uma coisa, que a Bíblia fala, em todo o tempo, Deus era com José. Aleluia. No capítulo 39, no verso 2 de Gênesis, diz: ora, Yahvé, o Senhor, estava com José. Ainda no poço, Deus estava com José. Ainda sendo escravo, Deus estava com José. Ainda no Egito, Deus estava com José. Mesmo em meio às adversidades, Deus está comigo e com você. Mesmo em meio ao deserto, Deus está comigo e com você. Diante de todas as nossas caminhadas, Deus está comigo e com você. Na abundância ou na escassez. Na saúde ou na doença. Em tempos de vida ou em tempos de luto. Em tempos de alegria ou em tempos de choro. Repita comigo. Em todas essas situações, Deus está comigo. Você pode glorificar a Deus por isso? E Ele está comigo. E Ele está com você. Saindo da cidade natal, vindo para uma outra cidade, Deus está com você. Deus está conosco. Em todo o momento. E a palavra diz também, queridos, que
por conta disso, por conta de Deus estar com José em todos os momentos, em tudo ele teve êxito. A outra metade do versículo 2 de capítulo 39. Que em tudo ele teve êxito, vitória, sucesso. E passou a morar na casa do seu Senhor. Olha José começando a recuperar o lugar de prioridade, o lugar de preferência. Porque de todos os escravos, quem era o preferido? José. De todos os serviçais, quem foi escolhido para morar na casa? José. Por quê? Porque durante o processo de desonra, Deus estava com José. E José estava com Deus. E aí eu te pergunto mais uma vez. Você quer ser honrado? Logo imaginei que nenhuma mãozinha subiria. Por quê, queridos? É uma escolha? É uma opção ser honrado? Às vezes sim. Porém, queridos, nessa terra, vamos passar pelos processos. Vamos passar pela desonra. Mas só pode ser honrado aquele que sofreu desonra. Só pode ser honrado aquele que era pequeno. Só pode ser colocado em posição elevada aquele que começou de baixo. Só pode ter empresa aquele que não tinha nada. Só pode ter emprego aquele que não tinha. Só pode ter família feliz aqueles que não tinham. Conseguem compreender como é um processo? É um processo, irmãos. Quando o atleta chega no final e chega em primeiro lugar, o que acontece com ele? Ele recebe o pódio. Mas ele levantou do banquinho dele e foi lá subir ao pódio? Não. Ele teve que correr, ou ele teve que nadar, ou ele teve que cumprir todo aquele processo, aquela trilha, aquela jornada, aquela prova. Encontrei a palavra certa. Porque o processo não é a prova de fato, o processo é o tempo de treinamento, queridos. O processo é quando o seu corpo, o meu corpo, o nosso emocional, o nosso espiritual está sendo forjado, moldado para poder receber o pódio, para poder receber esse momento de honra, para poder inaugurar as empresas, para poder receber o salário, para poder enfiar uma aliança no dedo, para poder, queridos, cumprir com o seu propósito nessa terra. É assim que funciona. Hoje em dia, a gente escuta muitos falarem assim: ah, eu quero ser pastor, eu quero ser pastora. Ei, você está preparado? Quero ser músico. Ei, você está preparado? Ah, Senhor, não se esqueça de mim. Derrama a sua honra. Eu quero receber a dupla honra. Só pode receber honra aquele que aceita passar pelo processo.
aquele que é moldado, aquele que é forjado. E queridos, se atente, quando Deus trata contigo, Ele sabe exatamente em qual área tocar, a fim de que você possa ser ajustado, trabalhado, preparado para a honra. É assim que funciona. José sabia da posição que ele exercia. José sabia. Deus tira José da casa do seu pai. Abruptamente. Deus tira José de ter a sua melhor roupa, de ter a sua melhor posição. Deus tira José de lá e prepara ele para assumir, de cantarabaxeia, uma posição maior. Uma posição de dupla honra. É bom estar em casa? É bom ter família? É bom, irmãos, é bom tanta coisa. Muitas coisas, é muito bom passar e repassar. E aí vem o Senhor, sonda o nosso coração, e Ele tem um propósito para nós. Ele tem um propósito para mim e para você, amém? Ele tem um propósito para mim e para você cumprir nessa terra, amém? Ele tem. Não tem como falar disso, irmãos. Porque para receber honra dói. Para receber o pódio, o corredor vai distender muitos músculos. Para que todos nós brasileiros possamos ter o orgulho de falar, nem sei se existe mais, mas eu ainda tenho orgulho de ser brasileira sim. Oro pela minha nação, abençoo o meu país. O Brasil é de Jesus. Eu creio nisso. E dias melhores virão para o nosso país e para o povo do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio nisso, tenho orado por isso. Independentemente se eu concordo ou não com quem está governando, eu oro. Porque a palavra de Deus me manda orar e abençoar e respeitar. Ah, queridos. O orgulho de falar, o Brasil é pentacampeão no futebol. Ah, pastora, a gente nem conseguiu o hexa ainda, mas somos penta. Poderia não ser nada. Mas para que possamos levantar o troféu e falar, somos pentacampeões. Quantos atletas machucaram? Quantos atletas tiveram que passar por cirurgia? Quantos atletas tiveram que ficar longe da sua família? Ah, mas eles receberam um rio de dinheiro. Irmãos, dinheiro não é tudo na vida. Dinheiro facilita a sua vida, porém, não é tudo. E se nós recebermos, administrarmos e tivermos muito dinheiro, mas não cumprir com o propósito de Deus para as nossas vidas através desse dinheiro, você vai viver infeliz, vazio, incompleto, na mediocridade, na vida mediana, não vai avançar. Deus quer te fazer avançar, Deus quer te fazer crescer financeiramente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, familiar, no casamento, em todas as áreas. Em todas as áreas Deus quer te fazer crescer. Libera o seu coração, libera aquilo que está no seu coração para Ele. Libera o que tem estado em seu coração para Ele. Saiba que ainda que a gente não escolha passar pelo processo,
ou pelo deserto, ou pela dificuldade, ainda assim nós vamos passar. Mesmo a gente não querendo passar por dificuldade, ainda assim nós vamos passar. Passamos por coisas que não escolhemos para nós. Muitas vezes sim. Passamos por situações que às vezes o nosso marido escolhe, ou que a sua mulher escolhe. E vou te falar uma coisa, ei, família, homem, mulher, filho, se a sua casa não estiver alicerçada, as escolhas vão te levar à desonra. Aquele que não escolheu muitas vezes padece. Ei, mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você, sabe qual é? José não escolheu ser escravo. José não escolheu ser vendido para o Egito. José não escolheu, ele passou pelo processo da escolha de outras pessoas, porque Deus estava tratando com ele para poder receber a dupla honra. Ei, o segredo para você então nessa manhã simplesmente é: receba a dupla honra, porque Deus está tratando com você. Aleluia! É simples assim, irmãos. Não fuja do processo, não abandone o barco, não pare no meio do caminho. Não desista do seu filho. Não desista de Jesus. Não desista da caminhada. Tá difícil, pastora. Quem disse que seria fácil? Alguém falou para você que seria fácil? Ei, irmão, vem para a igreja que vai ser facinho. Irmãos, mentiram para você. Desculpa. Mentiram para você. Sabe por quê? Porque a realidade é: ei, vem para a igreja. Vem caminhar com Jesus. Vem servir o reino. Vem fazer a obra. Ah, mas vai ser tudo flores? Não. Eu vou chorar às vezes, sim. Mas em toda lágrima você vai ser consolado. Em toda dificuldade você vai ser sustentado. Em todo deserto você vai ser alimentado. Você vai ser cuidado. Você vai ser honrado quando chegar no fim da caminhada. Porque a honra em Deus é eterna, irmãos. É eterna. A honra que Deus dá é eterna. Ela não é fragmentada, ela não é pedaços, ela não é pouquinho, ela não é limitada. Não é racionado. Muitos de nós, cristãos também, estamos insatisfeitos com muitos governantes. Ei, essa honra é do homem, vai passar. Vai passar, irmãos. Vai passar. Seja 4, seja 8. Sei, vai passar. Qual é a honra que não passa? Qual é a honra que é eterna? É aquela que vem de um Deus Todo-Poderoso. Quando José iniciou essa caminhada de honra, ele tinha 30 anos de idade. Ele foi com 17 para o processo. Chegou no final da caminhada da sua jornada, desse processo, aos 30. E ali se iniciou o processo de dupla honra na vida dele. Foram 13 anos. Pastor, eu estou há 20 anos. Pastor, eu estou há 40 anos. Pastor, eu estou já há 1 ano, já cansei. Ah, bichinho, então você tem muito para caminhar. Seja 13. Seja 10, seja 1, seja 30, seja 40. Não pare no meio
do caminho. Conclua a sua jornada. Conclua o seu processo. Permita que você seja moldado, trabalhado, forjado, preparado para poder receber a honra que vem de Deus, porque ela é eterna. Quando José foi honrado, ele não foi mais desonrado, queridos. Depois disso, ele não foi mais desonrado. E em todo esse processo, ele foi jogado na prisão. Chegando lá, ele falou: olha, lembra de mim lá quando você estiver lá com o rei, lá com o faraó, por favor, lembra de mim. E a minha Bíblia está falando assim, ó, a minha versão, a versão King James diz assim: o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, ele se esqueceu completamente de José. Mas, diz assim, mas Deus não se esqueceu de José. Você pode guardar essa palavra em seu coração? Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu do que você tem colocado diante dele. Deus não esqueceu que você é com ele, que você honra ele e que você tem um coração voltado para ele. Queridos, quando Deus iniciou o processo de honra, não teve mais um retrocesso. Não existiu mais um retrocesso. Porque Deus foi aquele que trouxe sobre a vida de José essa dupla honra. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa terra. Amém? Amém, irmãos? Você já parou para pensar como é que os irmãos de José iriam honrar ele se ele não exercesse uma posição acima deles? Se ele era o caçula? Se ele era o preferido? Se ele era o menino? Como que os irmãos mais velhos iriam honrar a José? Entenderam, né, irmãos? Simplesmente, lá no verso 21 do capítulo 41, o faraó disse a José da seguinte forma: vê, eu te estabeleço sobre toda essa terra do Egito. E o faraó tirou do seu próprio dedo o seu anel e colocou no dedo de José, mandou que o vestissem com linho fino. Olha Deus restituindo aí as vestes. Olha o Senhor restituindo as vestes de honra. E colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Convidou ele a subir na sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos. Arautos eram aqueles que ficavam gritando aos quatro ventos que vinha o rei, né, do império. E iam bradando: abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem sua decanta labaxê, irmãos, aleluia, aleluia, oh Jesus, tu és maravilhoso. Verso 44, queridos, acompanha comigo. E acrescentou ainda faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a tua permissão, José, ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Queridos, depois de faraó, ninguém mais seria honrado, respeitado, reverenciado, aplaudido, se não fosse José. Deus tem uma posição de honra para mim e para você. Deus tem uma posição de dupla honra para mim e para você.
Ainda que você tenha escolhido escolhas erradas, ainda que você não tenha escolhido passar por dificuldades ou por humilhações, ainda que escolheram por você o que você mesmo tenha escolhido, Deus tem um lugar de dupla honra para mim e para você. Quantos recebem, se coloca de pé em nome de Jesus.